E refletindo um pouco nas eleições americanas, né? O cara ganhou o Senado, primeiro que o Trump ganhou. Segundo que ele ganhou o Senado, a Câmara, o voto popular. Foi assim, algo histórico. Isso mostra uma coisa para o mundo e para todos nós. O americano quer um governo republicano. Quer um governo mais à direita. Isso mostra muito sobre a onda que o mundo estava caminhando, que os Estados Unidos e os americanos repensaram. Não é por aí que o sistema está empurrando que a gente vai para o outro lado. Para quem entende, é isso que está acontecendo. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está nesse ritmo de polarização há anos, né? Desde da primeira vez do Bolsonaro para cá. E o brasileiro ele está muito idólatra, tanto de um lado quanto do outro. E como pastor e, enfim, uma pessoa que transmite uma influência, né? A gente precisa pensar, a gente precisa refletir e aceitar, certo? A esquerda está no poder hoje, tudo bem, a democracia ganhou. Mas a pergunta que eu deixo, por que não repensar? Tá bom? O dólar a 6? Eu acho que para mim as coisas são muito mais fáceis. A gente precisa parar de ficar emocionado, porque essa emoção demais não leva o Brasil para frente. Não leva a igreja para frente. Não leva... E por conta dessa emocionalidade à flor da pele, a gente não raciocina e a gente não para pensar. E com dados na mão a gente nega a verdade, não é? Então esse é o problema. Então essa polarização é do interesse tanto de um lado quanto do outro. E a única coisa que é ruim para o Brasil, que é ruim para nós. Então é sempre assim, o governo de esquerda está muito ruim, vamos para o outro lado. O outro lado está ruim demais, volta para cá. Eu acho que essa é a beleza da democracia, e não essa emoção, essa idolatria que o brasileiro tem vivido nesses últimos anos, que está refletindo dentro da igreja, que está refletindo dentro das empresas, que está refletindo dentro das famílias. Então eu acho que a gente precisa sair das tomadas de decisões na emoção, porque não é assim. Nunca tome decisão de cabeça quente, não é assim? Por que na política a gente sempre faz isso, não é? Então a gente tem que... E por conta dessa emocionalidade à flor da pele, a gente não raciocina e a gente não para pensar. E com dados na mão a gente nega a verdade, não é? Então esse é o problema. Então essa polarização é do interesse tanto de um lado quanto do outro. E a única coisa que é ruim para o Brasil, que é ruim para nós. Então é sempre assim, o governo de esquerda está muito ruim, vamos para o outro lado. O outro lado está ruim demais, volta para cá. Eu acho que essa é a beleza da democracia, e não essa emoção, essa idolatria que o brasileiro tem vivido nesses últimos anos, que está refletindo dentro da igreja, que está refletindo dentro das empresas, que está refletindo dentro das famílias. Então eu acho que a gente precisa sair das tomadas de decisões na emoção, porque não é assim. Nunca tome decisão de cabeça quente, não é assim? Por que na política a gente sempre faz isso, não é? Então a gente tem que... Bom, dito tudo isso, a pastoral que fica, a reflexão é: o nosso socorro não vem do Lula, nem do Bolsonaro, nem da Kamala Harris, nem do Trump. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nós, como cristãos, precisamos viver por esses princípios, por essa verdade, por esse caminho, por esse viés. O nosso Messias é o Senhor Jesus. E nós, como cristãos, precisamos criar esse movimento de anti-idolatria de políticos, porque a igreja virou um palanque político e a política virou a nossa igreja. Então, isso é preocupante. Então, pensa nisso, gente. O meu discurso aqui é um discurso de equilíbrio. O meu discurso é do repensar, do analisar, do vai com calma, use a cabeça e não a emoção, né, para tudo. Pensa nisso aí. Acho que é uma boa reflexão a gente pensar em tudo isso. É o nosso dever, porque a gente ignorar o tema política é a gente ser antibíblico também.
José foi governador do Egito. Daniel estava na corte do rei. Davi foi rei. Então a política, ela faz parte de quem somos. Não deixamos também de ser um cidadão brasileiro, né? Um cidadão civil. Então a gente precisa ter racionalidade ao lidar com tudo isso.